Xabi Alonso já não é mais técnico do Real Madrid e isso surpreende um total de 0 pessoas. Nesse vídeo a gente vai muito além de falar sobre o problema dele no vestiário, afinal de contas os problemas dele começavam em campo. Esse é o canal Falso 9 Comenta, aqui não tem espaço para falar muito detalhadamente de tática, muito menos de usar tatiquês, mas nós estamos aqui para trazer uma reflexão mais ampla sobre futebol, sem qualquer clube ou clubismo, tá bom? Se você curte esse tipo de abordagem, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, Xabi Alonso, né? Xabi Alonso é um trabalho fadado ao fracasso desde o primeiro dia, desde a primeira semana, e eu começo a explicar o porquê. A ideia do Xabi Alonso é muito claramente desde o primeiro dia era implantar uma filosofia pré-estabelecida no time do Real Madrid, ou seja, uma filosofia dele no plano tático e de uma maneira bastante rígida, inclusive tentando implantar a sua estratégia de uma linha de 5, né? 2 pontas basicamente pelas laterais, tentando tirar o lado do campo de um time que tem alguns dos melhores jogadores do mundo jogando pelo lado. Os fatos de maior destaque foram os atritos com Vini Júnior e Rodrigo, depois com Mastantuono, depois com Valverde, depois com Camavinga, no final com Mbappé, atrito com todo mundo, né? Então, esses atritos eles não acontecem por conta de relacionamento só, embora ele também tenha interferido de maneira destrutiva no ambiente quando muda regulamentos de folga, né, no seu primeiro ano, quando muda regulamento do uso de telefone celular, entrando em mínimos dos mínimos detalhes, como se aquele fosse um elenco que necessitasse de um choque de gestão. Ou seja, ele chegou analisando aqueles jogadores e aquele elenco multicampeão do Real Madrid como se fosse alguém que precisasse tomar um choque para ganhar, ou seja, alguém morrendo de fome, alguém que está no total descrédito. O Bernardinho, no livro Transformando o Suor em Ouro, uma vez falou, né, que o melhor momento de pegar uma equipe para treinar é o momento que eles estão destruídos, porque qualquer coisa que você faça dali para frente vai demonstrar sucesso e direção, e aí eles próprios, né, o próprio time passa a acreditar no seu trabalho e a partir desse crédito o trabalho encorpa e cresce. Ou seja, tudo parte de um convencimento inicial. E o Xabi Alonso parece ter usado essa estratégia de querer um convencimento a partir do choque contra um elenco que não precisava ser convencido. É um elenco que já sabia mais ou menos como vencer e que usava, né, e queria no Xabi Alonso um cara com DNA vencedor que já possui, mas não algo tão professoral, não algo tão top-down, tão de cima para baixo. E desde o início, né, o Xabi Alonso foi lá no Mundial de Clubes, naquele campeonato que para o Real Madrid foi encarado como uma disputa por título, mas que na prática funcionou como uma pré-temporada, só que era uma pré-temporada antes das férias. Ou seja, ele não teve nem a habilidade de tentar esperar as férias para fazer as primeiras intervenções, para, digamos assim, esperar o momento certo de alcançar a moral para de repente achar que dá para abrir mão do Vini Júnior. E aí, ironicamente ou não, o Vini Júnior come a bola no último jogo em que ele foi o técnico e tenta ajudá-lo, né, para não ser demitido. Mas isso não se resume a uma disputa entre Vini Júnior e Xabi Alonso. Aqui na imprensa brasileira a gente tem mania de resumir tudo que há de mais relevante aos atletas nacionais, ou seja, a quem está perto da nossa zona de controle, porque assim a gente controla a narrativa e cria um cabo de guerra entre os contra e os a favor de Vinícius. Afinal de contas, infelizmente, o jogador brasileiro divide opiniões, né? Eu queria entender o porquê alguém que defende coisas tão importantes para a sociedade e que joga e conquista tanto dentro de campo consegue dividir opiniões, né? E não ter a esmagadora maioria da favorabilidade das opiniões. Mas, sem querer entrar nesse mérito Vinícius, esse não é o tema sobre ele. Esse é um tema que passa por ele, tá?
E passa por ele como passa pelo Mbappé, como passa pelo Valverde, como passa pelo Rodrigo, pelo Mastantuono, que começou muito credibilizado e depois totalmente escanteado, num trabalho que não tinha direção nenhuma. Então, para mim fica muito claro que o Xabi Alonso já era um náufrago do seu próprio navio quando ele abre mão da ideia dos 3 zagueiros, quando ele abre mão, começa a abrir mão da ideia dos alas. Então, ou você faz ou você não faz. Na hora que ele decide fazer e desistir, ele já demonstra que estava morto naquela disputa por poder, tá? Então, uma reflexão que eu quero trazer aqui é o seguinte: será que o futebol de hoje, com esses jogadores tão grandes, o jogador hoje ele é maior do que o treinador, seja qual for o técnico, né? Em termos de staff, em termos de valor de mercado, a principal matéria-prima do jogo é o jogador. E ele sabe disso, o mercado sabe disso, os staffs sabem disso. E se você sai de um clube, você possivelmente vai cair para cima e vai ganhar mais ainda fora. Isso diminui o efeito chefe, o efeito top-down que um gestor pode ter num liderado. E aí você tem 2 opções: ou você se adapta a essa realidade e ganha tudo a partir dessa nova realidade, ou você vai brigar contra essa realidade e querer moldar o resto do mundo ao teu estilo. Tem gente que dá certo sendo assim, mas deve dar muito mais trabalho, especialmente quando você chega na maior instituição de futebol do planeta Terra, que é o Real Madrid. O Real Madrid é uma equipe que não aceita fórmula pronta, não aceita formato pronto. Ele não é o Barcelona, que tem um formato lá de La Masia, que faz tudo do mesmo jeito, que tem uma cultura futebolística, que tem início, meio e fim. O Real Madrid é um time cuja cultura é vencer. E foi muita ingenuidade do Xabi Alonso achar que ele tinha respaldo para tentar implementar uma cultura no Real Madrid sem que a vitória imediata o respaldasse, tá? Esse erro aconteceu no futebol brasileiro em alguns momentos, e eu me lembro muito do Flamengo do Paulo Sousa, por exemplo. Paulo Sousa chega depois de Jorge Jesus ter dado certo e de outros trabalhos não terem dado certo. Ele chega para, digamos assim, fazer uma reformulação no Flamengo. Só que ele precisa, para se manter no cargo, que os caras que vão ser reformulados corram por ele e vençam. E enquanto isso, ele tenta usar um modelo tático que vem pré-concebido com ele, a despeito do que aquele elenco podia oferecer. Resultado disso foi o Bruno Henrique de ala, o Everton Ribeiro de ala em alguns jogos, o Felipe Luiz de zagueiro, e tudo aquilo podia ter dado certo? Sim, podia ter dado certo, desde que ele tivesse sabido implementar. A fórmula pronta, ela simplesmente necessita de um autoritarismo ou de uma autoridade que hoje ninguém mais tem. E num ambiente em que a liderança tranquila do Ancelotti imperava, o contraste desse tipo de ação do Xabi Alonso, ele impacta ainda mais e gera estranhamento e estranheza de todos os outros. Então, os jogadores que se voltavam contra o Xabi mais publicamente, a gente pode levantar aqui Vini Júnior, Camavinga, Valverde, Rodrigo, eles se voltavam porque eles tinham tamanho para se voltar. O que não quer dizer que o resto também não tivesse se voltando. E agora que acaba o trabalho, começam a surgir essas informações. O ambiente do futebol não é mais um ambiente hierarquizado entre líderes e liderados. E se você não souber agir como um líder e decidir ser um chefe, você acaba ficando ali depois exposto. E aí, no fim das contas, quem é mandado embora vai ser sempre o lado mais fraco. E o técnico é o lado mais fraco. Aquela ideia do Sir Alex Ferguson, do Arsène Wenger ou do Simeone, que eu acho que é o último dos treinadores nesse perfil, né, junto com o Guardiola, ela é uma ideia que deu certo pouquíssimas vezes no futebol. E é preciso muita maturidade dos técnicos e da análise também para chegar a essa conclusão. Talvez se você me perguntasse isso 2, 3 anos atrás, a minha opinião seria outra. Mas depois de entender esse exemplo
e outros exemplos mais próximos a mim, isso me parece bem claro. Uma cultura vencedora não pode ser reencenada a vencer. Ela pode se adaptar a uma outra ideia, desde que essa outra ideia a convença. E você não convence ninguém cagando regra, especialmente se você tá falando com gente de um tamanho maior do que o seu, e esse era o caso do Xabi Alonso nesse momento, não pelo jogador que ele já foi, não pelo ídolo do Real Madrid que ele já foi, mas pela cadeia alimentar do futebol. Tempo e credibilidade você conquista, e o primeiro a ser conquistado não é o externo, não é a imprensa, não é o meio do futebol. O primeiro a ser comprado é quem vai te ajudar a entregar essas vitórias e a, com elas, ter o teu próprio tempo num ciclo vicioso, que pode ser virtuoso se você fizer essa opção. O Xabi Alonso é um grande técnico. Ele entende muito de tática e ele foi muito bem num contexto em que ele sim pôde trabalhar de cima para baixo em um elenco diferente, bem mais simples do Leverkusen, em um campeonato que o impunha a condição de underdog e que o garantia essa condição de underdog. Ali ele soube fazer esse trabalho, até porque ele, Xabi, é muito grande como personagem. Então ali aquilo deu certo. Repetir a fórmula no Real Madrid seria uma grande ingenuidade. Uma ingenuidade que custaria bilhões ao Real em caso de fracasso e perda de alguns jogadores com contrato no final. E uma ingenuidade que custa um primeiro passo muito mal dado na sequência dessa carreira tentando ir para o mais alto nível. Chance de ter um novo passo ele vai ter muito em breve e quem sabe dessa vez ele possa agir com maior sabedoria. O Real Madrid sucumbiu à própria cultura e, como é imediatista por natureza, buscou a solução caseira de Arbeloa e em breve buscará uma outra solução, desde que essa solução lhe garanta ou lhe prometa garantir resultados imediatos. O Real Madrid não aceita esperar para vencer e o elenco de jogadores é o primeiro interessado nisso, tá bom? Espero que tenham curtido, deixa o like, se inscreve no canal e eu fui.